I sense that this is a prophetic evening. Eu sinto que hoje à noite é uma noite profética, Where God wants to take us to the next level in being a prophetic people. O Senhor quer nos levar a um próximo nível e quer que nós sejamos um povo profético. This has been God's longing from the beginning. Isso é o desejo do Senhor Deus desde o começo. So when Moses in Numbers 11:29 says, Quando Moisés, então, em Números capítulo 11, versículo 29, que diz: "Oh, that all God's people were prophets, eu quero que todo o povo de Deus seja profeta, that God will place His Spirit upon them." e que o Senhor Deus coloque o seu Espírito neles. This was in line with God's wish. Esse, na verdade, está de acordo com o desejo de Deus. And so many of the prophetic books, they tell us this. Então, muitos livros proféticos, na verdade, nos diz a esse respeito. There will come a people Vai vir um povo, that will be prophetic. e esse povo vai ser profético. This was God's purpose with Israel. Esse era o propósito de Deus para o povo de Israel. He wanted them to be a model, Ele queria então que o povo de Israel fosse um modelo to show all the nations how life should be lived. para mostrar todas as nações como a vida deveria ser vivida. And on the day of Pentecost, the first day in the church history, E na verdade, no primeiro dia de Pentecoste, que foi o primeiro dia na história da igreja, Peter proclaims that this is now fulfilled. e então Pedro proclama que aquilo, então, o derramar do Espírito Santo foi cumprido. Like Joel prophesied. Igual que está em Joel, e como Joel profetizou. In the last days I will pour out my spirit upon all people. Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. And your sons and your daughters will prophesy. E os seus filhos e as suas filhas vão profetizar. Let me see if there is anyone in here who is not a son or a daughter. Me diz aí se tem alguém aqui que não é, na verdade, um filho. Filha não, né? Não vai dar. So sons and daughters will prophesy. Na verdade, filhos e filhas vão profetizar. Young men will have visions. Então, os jovens vão ter visões. Old men have dreams. E os velhos vão ter sonhos. Even on my servants and female servants, I will indeed these days pour out my Holy Spirit, and they will prophesy. E os meus servos e as minhas servas também derramarei do meu Espírito sobre eles, e eles profetizarão. Twice in 1 Corinthians 14, the Apostle Paul writes, you can all prophesy. Na verdade, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14 que ele quer que todos, na verdade, profetizem. And that chapter starts with pursue love. E na verdade, esse capítulo 14 começa com o dizer que nós temos que buscar o amor. Eagerly desire the gifts of the Spirit. E na verdade, vocês precisam desejar profundamente os dons espirituais, Especially to prophesy. especialmente em profetizar. And from verse 23 we find Paul's description of a meeting. E na verdade, a partir do versículo 23, você começa a ver uma descrição de Paulo sobre uma reunião da igreja. When you come together, Quando vocês se reúnem, if someone who is not a believer or who is not acquainted with what you do is coming in, e se alguém que não é um convertido, na verdade alguém que não tem conhecimento disso, vem para estar no meio de vocês, and you all speak in tongues, they will say that you are out of your mind. se vocês todos então falam em línguas, na verdade essas pessoas vão pensar que vocês são loucos. But if you all prophesy, Mas se todos vocês if profetizarem, you all prophesy, mas se todos vocês if you all profetizarem, prophesy, mas se então todos If you vocês all profetizarem, e se todos profetizarem, they will
end up on their face acknowledging God is among you. Na verdade, eles todos vão se prostrar nos seus rostos ao chão e vai realmente confessar que Deus está entre vocês. They will be convicted of sin. Eles vão ser convencidos dos seus pecados. The thoughts of their hearts will be laid bare. Então, o pensamento do coração deles, na verdade, vão ser revelados. So this is what we call a seeker-friendly service. Na verdade, esse tipo de encontro da igreja é, na verdade, um encontro, na verdade, para que vocês possam trazer os seus contatos. Because what, according to Paul, is building the church. E, na verdade, de acordo com Paulo, é que vocês estão, na verdade, edificando, construindo a igreja. Edifying, strengthening, comforting the church. E, na verdade, vocês estão edificando, confortando, exortando, cuidando da igreja. Instructing and encouraging the church. Estão instruindo e estão encorajando a igreja. Also have a very strong effect on those who don't believe. E também tem um efeito muito forte naqueles que não creem. That's why the Bible says we should all seek to prophesy. Por isso que a palavra de Deus fala que todos nós temos que procurar a profetizar. But to prophesy is more than speaking prophecy. Na verdade, o profetizar é mais do que falar uma profecia. To prophesy is a way of life. Na verdade, ser um profeta ou profetizar, na verdade, é um estilo de vida. That's why God raised up prophets who demonstrated the message. Por isso que o Senhor Deus levantou profetas para que eles demonstrassem da maneira que eles viviam a profecia de Deus. And I think the strongest example is the prophet Hosea. E na verdade um dos maiores exemplos ou o mais forte exemplo que nós temos é o profeta Oséias. His whole life Então, became a prophecy. Toda a sua vida inteira de Oséias se tornou uma profecia. His whole life was about expressing God's heart and God's message. Na verdade, toda a sua vida era para expressar o coração de Deus e a mensagem de Deus. God told him who to marry. E na verdade o Senhor Deus falou para ele a quem ele deveria casar. He told him to marry a prostitute. E o Senhor Deus falou para ele casar com uma prostituta. Who continued to be unfaithful. E que ela continuou a ser infiel a ele. And after she left him, God told him to buy her back. E depois que ela deixou o profeta Oséias, o Senhor Deus falou com ele para que ele comprasse ela de volta. He told him what to call his children. E na verdade o Senhor Deus até mesmo falou para Oséias como Oséias deveria dar os nomes aos filhos, quais nomes dar aos filhos. Life was prophetic. E toda a vida de Oséias era uma vida de profecia. It was not about an hour or Era uma vida a profética. Year. His whole life Toda a sua vida was about expressing what God was saying to the people. era, na verdade, uma expressão do que Deus estava falando para o seu próprio povo Israel. And this is what we find in the Bible. É isso que nós achamos como definição de profecia nas Escrituras. Prophets are symbols of the things to come. Profetas são símbolos daquilo que está para acontecer. You find this in Zechariah 3. Nós encontramos isso em Zacarias capítulo 3. We are symbols of the good future. Nós somos símbolos, então, na verdade, de um bom futuro. To be prophetic is to live now what God wants everyone to live later. Na verdade, ser profético é nós vivermos aquilo hoje, aquilo que Deus quer que todo o povo viva no futuro. And I want to show you what happens when God's church becomes prophetic. Eu vou te mostrar o que acontece quando uma igreja inteira se torna profética. We will read 3 passages from the book of Revelation. Nós vamos então ler 3 passagens no livro de Apocalipse. Please turn with me to chapter 9. Então abra comigo no capítulo 9. Book of Revelation chapter 9. Do you Então, have Bible with you? Tu tem a sua Bíblia contigo? Abra então em Apocalipse, capítulo 9. From verse 18.
Vamos então ver o versículo 18. A third of mankind was killed by the 3 plagues of fire, smoke, and sulfur that came out of their mouths. Por isso, é Apocalipse 9? Revelation Apocalipse 9. chapter 9, verse 18. Aleluia. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos. Verse 20. The rest of mankind who were not killed by these plagues still did not repent of the work of their hands. They did not stop worshiping demons and idols of gold, silver, bronze, stone, and wood, idols that cannot see or hear or walk. They did not repent of their murders, their magic arts, their sexual immorality, and their thefts. Então, concluindo aqui o versículo 18, foi morta a terça parte da humanidade. Versículo 20 e 21, o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Let's turn to chapter 16 Agora vamos abrir então no capítulo 16 and read from verse 8. e do versículo 8. Revelation 16:8. Apocalipse 16, 8. The 4th angel poured out his bowl on the sun, and the sun was allowed to scorch people with fire. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. They were served by intense heat, and they cursed the name of God who had control over these plagues, but they refused to repent and glorify him. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. Then, let's turn to chapter 11. Vamos agora abrir então no capítulo 11. Verse 15. Versículo 15. At that very hour, there was a severe earthquake, and 1/10 of the city collapsed. 7,000 people were killed. It's verse 13, actually. Yes. Na verdade é versículo 13. I will read again. At that very hour, there was a severe earthquake, and 1/10 of the city collapsed. 7,000 people were killed in the earthquake, and the survivors were terrified and gave glory to the God of heaven. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. What we read in chapter 9 and chapter 16 is what we find in the whole book. Na verdade, o que nós lemos no capítulo 9 e no capítulo também 18 é o que nós vemos, 16, nós vemos em todo o livro de Apocalipse. Up to 1/3 of the mankind is killed in the plagues. Até 1/3 da terra dos homens são mortos por pragas.
And the rest of the people, those who survive, they don't give God glory. E o resto das pessoas que sobreviveram não davam glória a Deus. They don't repent. Eles não se arrependem. Everywhere you find this, except from chapter 11, Então, verse 13. você encontra uma exceção aqui, na verdade, no capítulo 11, no versículo 13. Only 10% of the city collapsed. Somente 10% da cidade foram destruídas. Only 7,000 people were killed. Somente 7.000 pessoas foram mortas. And the survivors gave God glory. That means they also repented. Na verdade, aqui nós vemos que as pessoas que sobreviveram deram glória a Deus. E na verdade, nós podemos falar aqui que eles se arrependeram. So what is different in chapter 11? O que está diferente aqui no capítulo 11? Why is the pattern broken? Por que então essa questão, esse padrão, na verdade, foi rompido, foi quebrado? Why is the outcome different? Porque aqui o resultado é diferente. Why do less people get killed? Porque menos pessoas aqui foram mortas. Why do people repent and give God glory? Porque as pessoas aqui, o que sobreviveram, na verdade, se arrependeram e deram glórias a Deus. We have to find out. Nós temos que encontrar a resposta. Because this is what we want. Porque é isso que nós queremos. We want a better outcome Nós of the crisis in the world. Nós queremos, na verdade, um melhor resultado para todas as crises que estão acontecendo no mundo. So what is chapter 11 about? O que se refere o capítulo 11 de Apocalipse? It's about the prophetic church. É sobre a igreja profética. 2 prophets, 2 profetas, 2 witnesses, 2 testemunhas, 2 lampstands, 2 candelabros, 2 olive trees. 2 oliveiras. And they remind us of Elijah and Moses, E não nos lembra, na verdade, de Elias e de Moisés. the prophet of the word and the prophet of the spirit. Então, o profeta da palavra e o profeta do Espírito. But these are not 2 individuals. Mas isso aqui não são 2 indivíduos. How do we know? Como nós sabemos? Because in chapter 1, we find about the 7 lampstands. Porque nós vemos no capítulo 1 que tem os 7 candelabros. And these are churches. E isso são igrejas. Jesus says that these are churches. O Senhor Jesus mesmo fala que são as igrejas. Os candelabros são as igrejas. So where is what passage is this based on from the Old Testament? Então, em qual passagem está baseado o capítulo 11 do Velho Testamento? It's from Zechariah 4. E está vinculado com Zacarias 4. So what is the passage that chapter 11 is based on? Então, o que capítulo 11 está baseado? Same chapter. Está baseado no mesmo capítulo. So it means this is the church. Isso significa que essa é a igreja. So why are there only 2 churches now? Porque agora, na verdade, então, só tem referência a 2 igrejas aqui. Or 2 lampstands? Ou, na verdade, 2 candelabros. Because 2 is the number for witnesses and 2 is the number of the prophetic. Na verdade, 2 é o número para, na verdade, as testemunhas, e 2 é o número para o mover profético. Of prophets, 2 or 3 speak. Ou quando vai profetizar, então que seja 2 ou 3. So this whole chapter is about the prophetic church. Actually, it starts in chapter 10. Isso, na verdade, se refere à igreja, conforme começa no capítulo 10. So this is what happens when the people of God is prophetic. Isso que acontece quando o povo de Deus é profético. We are changing the world. Nós estamos mudando o mundo. We are turning the situation. Nós estamos mudando a situação. People are repenting. As pessoas estão se arrependendo.
You want that? Huh? You want that? Vocês querem isso? Vocês desejam isso? And if we get the time, we will go deeper into this. Se nós Not tivermos, tonight. se nós tivermos tempo, eu gostaria de me aprofundar nesse capítulo, não hoje à noite. But what I want to emphasize on is one very important thing about the prophetic people. Então, uma coisa que eu quero me concentrar hoje sobre o povo profético. You find it is in this chapter 11 here, in verse 4. Então, nós encontramos no capítulo 4, capítulo 11 e versículo 4. They are the two olive trees and the two lampstands, and they stand before the Lord of the earth. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. The prophetic ministry always starts in front of the Lord. Todo movimento profético se inicia diante do Senhor. The first time in the Bible you find the word prophet. A primeira vez que você encontra essa palavra profeta na Bíblia, It's about Abraham. está falando sobre Abraão. In Genesis 20, Em Gênesis capítulo 20, God is speaking to Abimelech, King Abimelech, o Senhor Deus está falando para o rei Abimeleque. and he says, E ele fala: Abraham is a prophet and he will pray for you E Abraão é um profeta e ele vai orar por ti, Abimeleque. and you will get well. E você vai melhorar. So the first Você time vai in the ser Bible curado. where the word prophet is used, it's not about prophesying, it's about praying. Na verdade, a primeira vez que se refere ao nome profeta nas Escrituras não é sobre profetizar, mas na verdade é para orar. 3 times in Jeremiah, God says, if they are prophets, let them pray. E em Jeremias fala 3 vezes: se tem profetas entre vocês, que eles orem. You find it in chapter 27, Você encontra no capítulo 27 but you also find it in chapter 23, e também encontra no capítulo 23. where God says, if they are prophets, Se tem então profetas, they should stand in my council. eles têm que se levantar e estar no meu conselho. And then they should be able to say to the people, so says the Lord. E eles têm que ter, na verdade, a habilidade de falar para o povo: assim diz o Senhor. Do you remember how Abraham prayed for the cities? Você se lembra como Abraão orava pelas cidades? And he saved Lot and his family because of his prayers. E o Senhor Deus, na verdade, salvou então Ló e as filhas através da oração de Abraão. The angels could do nothing before Lot and his family were safe. Vocês veem que os anjos não podiam fazer nada até que, na verdade, os anjos pudessem retirar Ló e a sua família de lá. Because of Abraham's prayers. Foi por causa da oração de Abraão. Do you remember the prophetess Anna Você lembra da profetisa Ana in the beginning of the New Testament? no começo do Novo Testamento? What did she do? O que ela estava fazendo? She served God in prayer and fasting night and day. Ela estava servindo ao Senhor dia e noite em oração e jejum. Prophetic prayers. É oração profética. Prophetic prayers are prayers led and inspired by the Holy Spirit. Orações proféticas são guiadas e mantidas, na verdade, pelo Espírito Santo. In the book of Revelation, you find that the prayers of the saints are connected to the incense. Na verdade, você vê no livro de Apocalipse que a oração dos santos está completamente ligada aos incensos que chegam diante de Deus. And how is the incense burned?
Como que os incensos são, na verdade, oferecidos ou queimados diante de Deus? They are burnt on glowing coal. Então, na verdade, eles são queimados, na verdade, em carvões que florescem. This is holy. Fluorescente, carvões fluorescentes. This is Holy Spirit led and inspired prayers. Na verdade, é o Espírito Santo que está guiando e está dando poder para as orações. You see, many times God has to allow his people to get into problem to get them to pray from the deepest deep of their inside. Vocês então percebem que muitas vezes o Senhor Deus permite que o povo de Deus, que o seu povo passe por tribulações, para que então o Senhor Deus possa levar o povo de Deus a orar realmente do profundo do coração deles. And when they started to groan E quando eles começam, na verdade, a florescer, with deep sighs, então com profundo gemidos. then God stepped in. E aí o Senhor então se aproxima. But you don't have to get into trouble to pray like that. Você não precisa entrar em dificuldades para que você comece a orar dessa forma. Because according to Romans 8:26, Porque de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 26, we don't know what to pray for. nós não sabemos como orar adequadamente. Yes, we have the word. Sim, nós temos a palavra. And it's very important to pray the word back to God. E é muito importante nós orarmos a palavra de volta para o Senhor, To remind him of his promises night and day. para que nós possamos lembrar ao Senhor as suas promessas de dia e de noite. But through the word we only know God's general will. E na verdade, através da palavra, nós somente sabemos da vontade de Deus de uma maneira geral. But the Holy Spirit will come to our aid. Mas o Senhor, o Espírito Santo, vai vir ao nosso encontro para nos The ajudar. Holy Spirit will help us. E o Espírito Santo vai nos ajudar. And he will pray from within us. E Ele vai orar de dentro de nós. Yes, we have someone who prays for us up there. Na verdade, nós temos sim alguém que ora por nós e está lá nos céus dos céus. We have an intercessor at the right hand of the Father. Nós temos um intercessor do lado direito de Deus Pai. And he is praying for us there. E o Senhor Jesus está orando por nós lá. But the Holy Spirit is not praying for us there. Mas o Espírito Santo não está orando por nós lá nos céus dos He is céus. praying for us inside of us. Ele está orando por nós de dentro de nós. With groanings and sighs. E na verdade com gemidos So the Holy Spirit will bring you into a state where God is acting. na verdade o Senhor vai nos levar num estado onde o Senhor Deus na verdade está agindo. Because you are praying with urgency and eagerness. Porque nós estamos orando na verdade com urgência e com um grande desejo. You are praying with intensity. E a sua oração é uma oração com intensidade. You are giving birth in prayer. Você está então gerando através das suas orações. My children, Meus filhos, who I again give birth to with Os- pain, os quais novamente eu estou gerando através de dores, until Christ is being shaped in you. até que Cristo seja formado em vós. Aleluia. In Amém. Revelation chapter 12, Em Apocalipse capítulo 12, you find a wonderful picture or wonderful sign of the church. nós vemos um grande sinal, na verdade, uma figura da igreja. It's a woman giving birth. É uma mulher, na verdade, dando nascimento a uma criança. Constantly giving birth. E ela está constantemente, na verdade, dando luz. To birth Jesus again and again. E dando a luz ao Senhor Jesus novamente e novamente. What does it mean? O que isso significa? Birthing Jesus
in us so that we become more and more like Him. Na verdade, fazendo com que o Senhor Jesus Cristo nasça novamente e novamente em nós, para que nós sejamos formados à sua imagem. But also, she is giving birth to other children. Mas também ela está dando a luz a outros filhos, às outras crianças, Who are reigning on earth with the same authority as Christ. que estão reinando sobre a terra com a mesma autoridade de Cristo. God wants to teach us how to pray. O Senhor quer que nós aprendamos como orar. To pray the word, Orar a palavra, led by the Holy Spirit. guiados pelo Espírito Santo. And it says in Ephesians 6:18, E está escrito em Efésios capítulo 6, 18. pray in the Spirit at all times with all kinds of prayers. E orando no Espírito, na verdade, com todas as sortes de orações. You see, prayer is not one thing. Vocês então percebem que oração não é um tipo somente. There are many ways of praying. Tem muitas maneiras de orar. And to really impact this planet, we need to learn to pray as never before. E na verdade, se queremos impactar esse mundo, nós temos que começar a orar como nós nunca oramos antes. And it would be good that we could stand to our feet right now. Seria muito bom se nós podemos nos levantar juntos agora. And that we could let the Holy Spirit start moving us. E deixar que o Espírito de Deus então comece a nos mover. That we could start releasing the spirit of prayer. Que nós possamos então liberar o espírito de oração. Because God says that He will pour out the spirit of grace and of prayer upon us. Porque na verdade o Senhor Deus está dizendo que vai derramar, na verdade, o espírito de graça e de oração. And I believe that we are going to pray some prayers tonight that will impact this nation. Eu acredito que essa noite nós vamos orar orações que vão impactar a essa nação. Maybe God will lead us to pray for other nations. Eu acredito que Deus também pode nos levar a orar para outras nações. And we don't need to be afraid of the neighbors here or take care of the neighbors here. Nós não precisamos nos preocupar com vizinhos aqui, podemos orar de verdade. Here, you are free to just pray out from inside of you. Você está livre de realmente orar de dentro de você para fora. And I believe that from that we will also bring prophetic messages Eu tonight. acredito que na verdade, através das nossas orações, nós vamos trazer então palavras proféticas. Oh, Father. Oh, Father. Oh, Pai Celeste, Release libera, Senhor. this prophetic spirit, the spirit of prayer. Libera o espírito profético e o espírito de oração.
I sense that God wants us to do something here tonight. Eu creio que o Senhor Deus quer que nós façamos algo aqui hoje à noite. I want to ask those who have a calling to a prophetic ministry in Ephesians 4:11. Eu quero então saber entre nós, aqueles que são chamados por Deus e são dados pelo Senhor Jesus, o dom profético que está escrito em Efésios, capítulo 4. To come and stand here with us. Eu quero que você venha aqui e que você fique aqui conosco. You who believe that you are not only called to prophesy, but you are called to an Ephesians 4:11 prophetic ministry. Você, então, na verdade, que não simplesmente profetiza, pode profetizar, mas você entende de Deus que você é um homem dom, um homem que o Senhor Jesus deu à igreja como profeta. Você que tem esse entendimento e recebeu de Jesus, vem aqui estar conosco. Maybe you are not recognized yet. Talvez você ainda não é reconhecido. Maybe you haven't told anyone. Você talvez não falou nada a ninguém ainda. But this is not an exam. Mas isso não é, na verdade, uma prova. I just ask if you believe that this is your calling to come to the front. Eu só estou te perguntando se você acredita que esse é o seu chamado. Eu te peço que você suba aqui conosco. Because I believe that these days Eu acredito que esses dias there will be a release of prophetic anointing. que vai ser liberado, na verdade, uma unção profética. Oh yes, we need all the ministry gifts. Nós precisamos de todos os ministérios. We need all the gifts. Nós precisamos de todos os dons. But there is something right now these days about releasing the prophetic. Mas aqui está acontecendo nesses dias, na verdade, uma liberação do profético. For your church and for this movement to be more prophetic. Para essa igreja local, para esse movimento ser, na verdade, mais profético. Oh, this is wonderful, brothers. I wished I had some oil here. Eu queria muito ter algum óleo aqui. Oh, I forgot to bring the oil from McDonald's. Eu esqueci de trazer o óleo lá do McDonald's para vocês. I have all these small bottles from McDonald's, but I forgot them in my room. Eu tenho todas essas pequenas garrafinhas de óleo do McDonald's, mas esqueci lá no hotel. Is there anyone who brought some oil? Tem alguém que pode trazer óleo para nós? Amém. It's coming. They have already gone to bring. Oh, brothers, Irmãos, it's so touching to see you. é muito tocante para mim de ver todos vocês aqui.
And I want to say to you, Eu quero falar para vocês, this is the time to take a step up. é o tempo para que vocês então se levante, To see things sharper than ever before. que vocês vejam as coisas mais acuradamente como nunca vocês viram antes. To hear things clearer than ever Que before. vocês escutem agora as coisas mais claramente como nunca antes. And to speak boldly in the name of the Lord. E que vocês falem claramente em nome do Senhor. And if it's okay with you, we want to anoint you with oil. E se você está tudo bem com isso, nós queremos ungir vocês com óleo. And then we release you to go and minister to your brothers. E aí então nós vamos liberar vocês para vocês irem ministrar com seus irmãos. And we call forth E nós vamos chamar para fora. the prophetic spirit inside of you Nós vamos chamar então o profético que está dentro de você. to be bold and to be radical. Para ser radical e ser corajoso. And I want to say this. Intérprete. You need to promise the Lord to be 100% obedient. Você tem que prometer ao Senhor que você vai ser 100% obediente. Because if you want to please people, you are no prophet. Porque se você quiser então agradar as pessoas, você não é um profeta. The Apostle Paul said this. O apóstolo Paulo fala isso. If I now want to please people, I'm no longer serving Christ. Se agora eu estou querendo agradar as pessoas, na verdade eu não estou mais servindo a Cristo. Prophets are men of God. Profetas são homens de Deus. And we need to be loyal. E nós precisamos ser leais. You know, the Lord needs to know that you are willing to go. Você, então, o Senhor quer saber se você está preparado para ir. I'm so tired of hearing about people who are discussing with God. Eu estou cansado de ouvir pessoas que estão sempre discutindo com Deus. If you have been doing that up till today, Se- stop it in the name of Se Jesus. você está, na verdade, aí debatendo com Deus até agora, você pare em nome do Senhor Jesus. You shouldn't argue with God. Você tem que parar de discutir com Deus. He needs to know Ele precisa saber that whatever He asks you to do, you will do it. o que o Senhor Deus te pedir para fazer, você precisa fazer. And when He knows, E Ele sabe. He will lift you to a total new level of revelation. Ele vai te levantar numa nova nível de revelação. And He will start sharing His secrets with you. E Ele vai começar então a compartilhar os seus próprios segredos contigo. One of my strongest experiences with the Lord happened some years ago in Oslo. Uma das mais fortes experiências que eu tive com o Senhor Deus aconteceu em Oslo, na Noruega. I heard God not discussing, but He was talking to His council. Eu ouvi o Senhor Deus não discutindo, mas conversando com o seu conselho. And there was something that was needed to do in Oslo. E tinha algo que precisava ser feito em Oslo. And I sensed that there was an urgency. E eu senti que tinha uma urgência. And I sensed that God said we asked so many to do it, but they refused. E na verdade nós pedimos tantas coisas que são para fazer, mas foram recusados. Then I heard a voice. Então eu ouvi uma voz. Send Knut, he will do it. Manda o Knut e ele vai fazer. I want to be that guy. Eu quero ser esse homem. And this is your calling. E esse é o seu chamado. If all the others refuse, Que se todos os outros vão recusar, God needs to be able to trust you. o Senhor quer confiar em ti. And if you have been so far something so strange as a disobedient prophet,
Então, na verdade, se você está tão longe desse chamado, na verdade, você é um profeta desobediente. The disobedience stop here. Então, a desobediência vai parar aqui. You don't have that privilege. Você não tem esse privilégio. You hear me today? This is not about bringing a prophecy in a meeting. Você entende? Isso não é, na verdade, para trazer uma profecia no encontro. This is about nations. Na verdade, isso é sobre nações. This is about God's purpose. Na verdade, o propósito de Deus This para is sua about vida. God's kingdom. Na verdade, sobre o reino de Deus. Yeah? Sim? Sim? So if you have been compromising so far, Se você tem, então, na verdade, se você tem, na verdade, não é comprometido. Na verdade, se você tem, na verdade, levado isso de uma maneira, de qualquer maneira, you have been afraid of losing people. se você está levando o seu chamado de qualquer maneira, você, na verdade, está perdendo pessoas. You have been afraid of losing people. E, na verdade, você está com medo de perder pessoas. You have been afraid of paying the price. E você está com medo de pagar o preço. You see, it's much cooler to be a pastor É mais fácil e mais legal de ser um pastor. because pastors get flowered, Porque, na verdade, os pastores recebem flores. prophets get stones. Mas, na verdade, profetas recebem pedras. But you can't build anything with flowers. Mas você não pode construir nada com flores. And this is what God said to Jeremiah. É isso que Deus falou para Jeremias. Uproot, Então, arranque a raiz. pull down, And destroy. destroy and demolish, E destrói e demolem. build and plant. Então agora vocês têm que construir e vocês têm que plantar. Prophets are builders. Profetas são construtores. Together with the apostle, they are foundational ministries. Então, na verdade, profetas e apóstolos são ministérios de fundamentos. And there are men here on this platform now. You are not called to be a church prophet. Você não é chamado aqui, esses homens que estão aqui não são chamados para serem homens profetas da igreja. You are called to be a society prophet. Você é chamado, na verdade, ser um profeta para a sociedade. Maybe God has called you to business. Talvez o Senhor está te chamando para negócios. Maybe you are in politics. Talvez você está em política. But God is raising up prophets in every sector in society. Na verdade, o Senhor Deus está levantando profetas em todas as áreas da sociedade. Are you ready? Vocês estão prontos? Are you ready? Vocês estão prontos? So what is this? E o que é isso? Óleo. Oil. Is this oil? Yes, it's a different color, isn't it? Yeah, it is. But this one is yellow. Yeah. Can we use the red oil? Okay. Ready? Yes. I anoint you first. Amém. No, this stand. Aí you try. New anointing. Amém. Now, give you the oil. New anointing. In the name of Jesus, you anointed.
You take the oil and you anoint your brothers. So brothers, as soon as you are ready, Então, irmãos, quando vocês estão prontos, you start walking around in the room então começa a andar aqui pelo salão and you e prophesy. começa a profetizar. You pray for your brothers Ora para os irmãos and be free e seja livre, in the name of Jesus. em nome de Jesus. Rogerio, I see that you are releasing an anointing on next generation. Eu estou vendo, Rogério, que você está liberando agora a unção profética para a próxima geração. And I see that God has given you an ability to release the next generation into their calling. E eu vejo que o Senhor Deus te deu uma habilidade para você liberar essa unção profética para a próxima geração. Amen. In the next months and years, No próximo mês, nos próximos anos, we're going to release você vai liberar esse dom profético. so many ministers into their calling. Muitos ministérios, muitos ministros no chamado deles. Oh Lord, give him strength. Senhor Deus, dê força ao Oh Rogério. Lord, give him strength. Dê ao Rogério força. Him by your Holy Spirit. Guia ele pelo teu Espírito. Oh Lord, let there be a release. Deixa ele ser totalmente livre, Oh, let him give birth to new generation. para que ele possa gerar a nova geração. No nome de Jesus, dê à luz a nova geração.
Oh, rabacata, rabacata.